inteiro, que está cansado? Vamos lá. Autoridade no falar e disposição para ajudar. Duas coisas que você tem que ter. Tem gente que fala frouxo. Tem gente que fala sem certeza, sem fé. E tem gente que quer que Deus faça tudo e até diz, sobre meu filho, meu marido, minha esposa, já lavei a mão. Não, não está certo isso. Já entreguei a Deus, como que Deus se vire com ele. O filho é seu, a filha é sua, o marido te pertence, é a tua esposa. É você quem tem que lutar, quem tem que estar inclinado a ajudar a sua família. Nós vamos ver sobre isso. Capítulo de número 11 do Evangelho segundo o São João, capítulo de número 11, versículo 43. Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 11, verso 43 diz: E tendo dito isso, clamou com grande voz. O que Jesus faz com grande voz? Clamou. E ele clama o quê? Lázaro, vem para fora. Para um pouquinho, levanta os olhos, eu leio depois o 44. Escuta, quando Jesus foi até o sepulcro, mandou remover a pedra, a Marta relutando, não, cheira mal, Jesus falou, não tenho dito, que se crê verá a glória de Deus, ainda que esteja morto vai viver, eu sou a ressurreição, deixa comigo, tira a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus chega diante daquele sepulcro, daquela caverna, onde se colocavam mortos lá dentro, e Jesus, a Bíblia fala assim, clamou com grande voz. Se você pegar a definição do que é clamor, clamor é alçar a voz, é levantar a voz. Quando você faz assim, meu Deus, meu Pai, abençoa a minha vida, isso aqui é uma súplica. Ou ainda fechando a porta do quarto, se separando só para falar com Deus, isso é uma oração. Meu Deus, eu estou aqui, o Senhor é tudo para mim, isso é uma oração. Mas quando você diz, Deus, eu preciso de ajuda, você clamou, você levantou a sua voz. E a Bíblia parece que é um pleonasmo, parece que é desnecessário, mas a Bíblia diz, clamou, já é levantar a voz. Com grande voz, Jesus deu um gritão, meu irmão. Jesus chegou na frente daquela caverna, a pedra já havia sido revolvida, e ele fala, Lázaro, todo mundo ouviu, vem para fora. Nós aprendemos muita coisa aqui. Gente, presta atenção. Jesus não tinha dúvida de que Lázaro sairia para fora. Jesus não tinha dúvida de que o morto viria para a vida. E é assim que nós temos que fazer as nossas determinações. A Bíblia diz, qualquer que disser ao monte, erga-te, mova-te, sai daí, vem para colar, e não duvidar no coração, a Bíblia diz que vai acontecer conforme determinou. A Bíblia diz em Jó, determinando tu algum negócio, ser-te-á o quê? Firme. Nós já aprendemos sobre isso várias vezes. Eu já preguei aqui sobre o poder da palavra inúmeras vezes. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21, se for possível, põe na tela. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. A Bíblia fala que quem a ama comerá do seu fruto, quer dizer, vai ter resultado da língua, daquilo que fala. Quando nós determinamos alguma coisa, eu vou falar a respeito do meu casamento, em nome de Jesus, meu casamento não vai ser essa nhaca, Deus, traz a vitória, tem que ser com fé. Tem gente dentro da igreja que ora e já começa a acelerar a coisa, porque vai ficando desesperado e a emoção vai dominando. Meu irmão, isso aí, ninguém te ouve assim, nem os homens te ouvem assim. Uma declaração com autoridade, ela é mais bem quista, mais bem recebida. Eu estou falando sobre determinar, falar para o monte se mover, amaldiçoar a figueira, não nasça mais fruto de ti, mas eu quero falar também em relação aos homens, em relação às pessoas. Ninguém te ouve ou te dará credibilidade quando você fala como alguém assustado. Se eu subisse aqui hoje e ficasse, por exemplo, com as mãos, trazendo demonstração, por exemplo, de nervosismo ou desconforto, insegurança, isso atrapalharia muito você acreditar em mim. Concorda ou não?
Gente, eu acho que, eu penso assim, que eu acho que hoje Deus vai... eu estou muito nervoso, sabe? Eu estou um pouco apreensivo hoje aqui, estou até suando. Mas eu acho que Deus vai falar com você. Meu irmão, você não vai me ouvir. Você não vai me ouvir. Ninguém ouve quem, pelo menos, não parece saber do que está falando. Quando você vai tratar com a sua esposa, eu estou falando sobre falar com autoridade, e eu digo a respeito das coisas espirituais. Quando você vai pedir, pede com, sabe? Quando você vai mandar demônio sair, é com autoridade. Fundamentado numa vida santa. Falta de santidade tira toda a autoridade que você tem. Lembra dos filhos de Seva? Demônio, em nome de Paulo, a quem Jesus prega, sai desse homem. O demônio fez assim, espera aí. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? Eu não conheço vocês não. Pulou para cima e deu-lhes uma sova, de modo que foram embora nus e feridos, envergonhados no caminho. Sem autoridade, vida com Deus, santidade, sabe? Uma vida na palavra, te dá segurança. Quando você está no pecado, você vai falar, demônio, aí você lembra, eu estou no pecado. Meu irmão, você perde toda a autoridade. No mundo espiritual, você não tem autoridade quando há pecado, quando há desvio de conduta diante da palavra de Deus. Está fora da palavra, não tem autoridade. Não, pastor, estou na palavra, então fala com firmeza. Eu já vi gente diante de demônio manifesto, Satanás, o sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, age como homem de Deus, mulher de Deus. Alguém aqui já viu crente chamando, talvez até você teve uma situação dessa. Pelo amor de Deus, fulano manifestou com o demônio, vem aqui para mandar embora. Alguém já viu casos assim? Crente chamando, o irmão levantou a mão, outra lá atrás também. Gente de Deus chamando o outro, faz favor, expulsa aqui, que eu não consigo expulsar. Irmão, é uma falta de ousadia, de autoridade espiritual. Eu vim aqui para falar sobre isso. Mas trazendo para situações do cotidiano. Você tem um problema com a tua esposa, com o seu marido, chama para conversar. A autoridade não diz respeito à aspereza. A autoridade não diz respeito ao autoritarismo. Eu sou teu pai, mando eu, você obedece e vai. Não é assim. Isso aqui não é autoridade. Isso é autoritário, você está sendo autoritário. Você, como líder da casa, como esposa do teu marido, como marido da tua esposa, como pai de seus filhos, você tem que falar com autoridade. Quando alguma coisa está errada, senão ninguém te ouve. Veja a diferença, por favor. Suponhamos que o fulano aqui fez um negócio errado. E aí é meu filho. E aí eu estou tão desesperado, chateado, como muita gente fica, e aí eu chamo para conversar. Não, o que você está fazendo não pode, é pecado, meu filho. Você percebeu que as pessoas começam a acelerar, a voz afina, acelera o negócio? O que você vai fazer é fazer com que os outros sintam dó de você. Quando alguém fala, tem que falar com autoridade. Você precisa controlar suas emoções, pausar a sua fala e falar como alguém que serve a um Deus que criou o céu e a terra. Meu filho, o que você está fazendo não é legal. O pai te ama, estou aqui para te apoiar, mas desse jeito a colheita sua não será boa. Olhe para mim, escute o que eu estou falando. Nunca mais ele vai esquecer essa conversa. Essa não, porque foi tratada com autoridade. Senta aqui, esposa, tudo bem? Senta aí, vamos conversar. Nosso casamento foi algo dado por Deus. Foi Deus quem nos uniu. Mas eu não tenho estado tão feliz, eu acho que talvez você não esteja satisfeito com algumas coisas, vamos resolver. Não é gritando, não é que, mas também você, pelo amor de Deus, você... Desse jeito ninguém vai para frente, ninguém te ouve. Quando você fala e sai andando, ninguém te escuta. As pessoas discutem relacionamento assim em casa. Fala com autoridade, irmã. Não é gritando, não, você não precisa gritar para ser ouvido. Não é, sabe, de muito falar, a Bíblia diz que seremos ouvidos em relação à oração, mas faça algo, sabe? Quando você for tratar com alguém, com qualquer que seja a pessoa, olha no olho, fala com firmeza, pausadamente e fala com cautela. Escolha bem as palavras. Guarde suas emoções. Para de ficar, sabe? Para com isso.
Jesus falava sempre com autoridade: mestre, pegamos essa mulher aqui em adultério, estava na cama com outro homem, olha aí. Jesus mexendo, escrevendo na areia, Jesus falou: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus falou de um modo tão cheio de autoridade que mexeu na alma de todo mundo, e todo mundo ali tinha pecado, que cada um começou a soltar suas pedras. Se você quer que as pedras que machucam, que ferem a sua família, sejam jogadas por terra, comece a falar com autoridade e não como uma desesperada. E não como um pai, posso falar? Frouxo! Pelo amor de Deus, eu vivo trabalhando, ninguém dá valor para mim. Meu irmão, você é homem, se recomponha. Você é o chefe da casa, rapaz. Nós somos homens de Deus. Quem aqui é homem de Deus, diga amém. As mulheres de Deus também. O meu marido, por favor, senta aqui. Eu tenho algo para te dizer. Aquilo que você fez na festa me machucou, não fiquei feliz com aquilo. Não, por favor, me ouça. A Bíblia Sagrada fala assim, assim, assado. Vamos viver isso aqui. Eu amo você. Meu irmão, não tem pessoa que não ouça isso. Isso em relação às coisas naturais e em relação às espirituais também. Vai dar ordem ao monte? Jesus fala, sem dúvida. É sem duvidar. Qualquer que disser ao monte, não duvidar no coração, mas crer que se fará conforme disse, essa pessoa vai ver o monte se movendo. Jesus chega na frente do sepulcro e diz, todo mundo ouviu, meu irmão. Ele levantou antes as mãos, vocês sabem disso, né? E ele fez uma oração, Pai, te louvo, porque sempre me ouves. E todo mundo ficou ali olhando aquilo, e a Bíblia diz que ele fez isso para todo mundo perceber mesmo que ele estava falando com o Pai. Aí ele pega diante do sepulcro e diz, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que daqui a pouco aparece um homem todo enrolado em faixa, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É com autoridade que os seus mortos virão à vida. Se você ficar aí espiritualmente fragilizado, pobre irmão coitado, meu irmão, deixa eu te falar, o diabo vai zombar de você. Alguém aqui já lidou com o demônio? Alguém aqui já expulsou o demônio? Hein? Se você chegar, eu já expulsei muito. Demôniozinho, por favor, dá para sair? Sai. É assim? Ele fala na cara, demônio às vezes fala, eu não vou sair, ela é minha, ou ele é meu, eu vou matar ele, você não vai me tirar daqui. Meu irmão, a Bíblia diz que para amarrar um valente, você tem que entrar na casa dele, e ser mais valente que o valente, é com autoridade. Comece a falar com autoridade. Para de ser desesperado. Tem que chorar, chora diante de Deus. E até quando estiver chorando, vigie a sua oração. Porque oração de gente fragilizada é mais ou menos isso aqui. Meu Deus, parece que o Senhor não me vê. Pecado, você está pecando. Meu Deus, parece que só para mim o Senhor não ajuda. Você está achando que Deus está tendo dó de você? Deus é movido por fé. Deus é movido por confiança. Deus trabalha para quem nele confia. Esse tipo de oração não te leva a nada. Se tiver que chorar, chora. Deus, a luta é árdua, mas o Senhor é maior. Eu confio no Deus que fez o céu e a terra, e a lágrima vem. Aí beleza. Não é pecado chorar, é bom chorar diante de Deus. Como eu te amo, Jesus. É coisa mais linda, é comunhão. Mas tome cuidado para você não falar como um pedinte, um mendigo nas suas orações, no tempo das suas fragilidades. Fale com autoridade. Fale como filho. Deus, o Senhor é meu Pai. A luta é grande. A lágrima pode estar descendo. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Isso mexe com o coração de Deus. Vai tratar com as pessoas? Friso mais uma vez isso para poder ir adiante. Não fale como um coitado. Não, mas ele é mais rico que eu. Ninguém é melhor que você. Não é. Nós temos poder de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Não nos deu, Deus não nos deu, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós temos equilíbrio. Nós somos equilibrados. Vou falar um negócio aqui. Há um tempo atrás, eu fui assistir uma sessão solene
aqui no plenário, na Câmara Federal, no Senado, no auditório Ulisses Guimarães, negócio do Dia do Evangélico. E ninguém me avisou que eu ia falar em público. Ninguém me avisou. Eu sentei, o pastor que estava comigo falou, vamos sentar mais adiante. Eu falei, não vamos. É melhor sentar atrás e alguém nos chamar para frente. Vai que a gente vai lá na frente e alguém nos convida a ir para trás. Ele falou, está na Bíblia? Eu falei, está na Bíblia. Eu falei, sim, está na Bíblia. Eu estou aqui, né? Está na Bíblia, isso que eu ganhei do missionário para prender a gravata. Depois eu explico. Aí vai vendo, escuta. Eu falei, vamos ficar atrás, se alguém nos chamar, a gente vai para frente. Sentei lá para trás, perto das últimas cadeiras. E na hora que começou o negócio, isso aqui é um testemunho rápido. Na hora que começou o negócio, o deputado que presidia lá, ele disse assim, eu gostaria de chamar para compor a mesa o pastor Eduardo Santos, da Igreja da Graça. Foi um choque, porque ninguém me avisou. E eu fui lá e sentei. Quando sentei, ele acabou de chamar as pessoas, outro deputado, outro líder da igreja, e não sei o quê. Aí daqui a pouco ele fez assim, um líder de outra igreja e tal. Aí daqui a pouco chegou um assessor e disse assim, pastor Eduardo, o senhor terá 5 minutos para se pronunciar na tribuna. Eu falei, como? Ele falou, o senhor será chamado a discursar. E o pastor que estava do meu lado com uma folha cheia de anotação, o discurso pronto. E eu ia discursar o quê? Que eu não sabia. Mas na hora eu lembrei que Deus colocava a palavra dele na nossa boca. Está escrito, não temas, pois, diante deles. Aonde eu mandar irás, e o que eu disser, dirás. Eu sou contigo. Eu falo, acabou, meu irmão. Tem que falar, vamos falar. Fala como? Não, fala com autoridade. Mas tem muita gente importante lá no meu trabalho. Você não é menos que ninguém. Fale com autoridade. Fala como filho de Deus, que você é isso. Trate as pessoas olhando nos olhos. Vai lidar com seu filho? Fale com autoridade. Meu filho, escuta, eu sou teu pai. Eu te conheço não é de hoje, desde quando você nasceu. Eu sei o que é bom para você e a Bíblia diz, Deus sabe mais do que o pai. E o caminho que você está seguindo não é de vida, é de morte. Meu irmão, teu filho nunca vai esquecer, mesmo porque a palavra de Deus não volta vazia. Sabe por que Jesus impactava as pessoas quando pregava? Até a liderança, a cúpula da igreja em Jerusalém reconheceu, esse homem prega com autoridade. Jesus falava com autoridade, então as pessoas ficavam abismadas. Não estavam acostumadas a tal pronunciamento. Quando você for falar, fala com autoridade. Vai repreender demônio com santidade. Não tem por que ter medo não, meu irmão. Não está andando na santidade? É bom ter medo. Você não tem autoridade nenhuma. Vai apanhar. Estou andando com Deus. Demônio, pode parar de palhaçada. Sai agora em nome de Jesus. Não tem erro. Deus é com a gente e sempre nos honra. Quem entende, diga glória a Deus. Versículo 43, volta lá. Eu ia ler para vocês, eu estou lendo João 11, 43, por favor, na tela. Eu ia ler para vocês, João 14, 12, que Jesus fala que qualquer que crê nele fará as obras que ele faz e fará maiores. Meu irmão, presta atenção, Jesus chegou com autoridade e disse, Lázaro, vem para fora. Quem crê em Jesus aqui? Pode falar com fé, que você vai fazer como Jesus fez. E Jesus, o maior, o nosso rei, disse que você pode fazer até mais do que ele fez. Use a autoridade quando fala. Autoridade espiritual. Amém, gente? Jesus fala, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Versículo 44, a segunda parte é muito forte. E o defunto saiu. Presta atenção nos detalhes a partir dessa vírgula, hein? Tendo as mãos e os pés ligados com o quê, gente? Com faixa. E o seu rosto envolto aonde? No lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Levanta a cabeça que isso aqui é muito forte. O Cristo vivo, Filho de Deus, que fez um morto de 4 dias, ressuscitar só com a sua voz de autoridade, não poderia trazer o homem para fora sem nenhuma bandana ou nenhuma atadura, nenhum lenço cobrindo o rosto, atadura nas mãos, o corpo meio que mumificado? Poderia, mas Jesus não fez. Jesus chama o Lázaro, o coração volta a bater, os rins, o fígado se integra novamente, o cérebro volta para dentro que já tinha escorrido, desculpa, mas é verdade.
O que estava inchado desincha, o que estava podre desapodrece, o que estava estourado volta à sua dimensão normal, volta a funcionar dentro do corpo. 4 dias, já estava feio, hein? Mas volta, tudo volta. Só que o homem sai daquela caverna e todos se surpreendem com uma visão que assusta de um homem que parecia uma múmia de pé. E Jesus olhando para todos, e todos deviam estar olhando para Jesus, e olhando para o homem que ressuscitou, e para Jesus de novo, e o homem que ressuscitou, e para Jesus. A Bíblia fala que Jesus diz: olha, gente, desligai-o, tira as ataduras dele e deixa ele viver. Toda pessoa que vem da morte para a vida, vem com ataduras nas mãos, nos pés e sobre a cabeça. Eu vou explicar. Mãos simbolizam obras. Lázaro veio para a vida, mas as mãos estavam presas com lenços ou ataduras que representavam coisas da morte. Mãos simboliza obras. A pessoa vem para Jesus, mas ela vem ainda obrando, quer dizer, praticando algumas coisas que são da morte, da natureza do mundo, do pecado. Entende isso? A pessoa vem com os pés atados, ainda caminha de um jeito. Você aceita Jesus hoje? A vida mudou totalmente. Não, não é assim. Alguns caminhos têm de ser mudados. Alguns passos, algumas decisões. Pensamento, a cabeça envolta num lenço. Meu irmão, isso envolve os olhos, a visão ainda é mundana. O jeito de falar ainda é mundano. O pensamento ainda não é diante de uma ótica, sabe, como a de Cristo. Não enxerga a vida com a mente de Cristo ainda. E era a função, Jesus delega, responsabiliza quem estava ali para desligar. Quem estava vivo já, desliga ele das coisas da morte. Seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, eles vão vir com coisas da morte, da vida, do mundo, quer dizer. Coisas da vida, do mundo, para a vida que é Cristo. E eles precisam ser desligados. Então, a mensagem se resume em 2 coisas. Tem autoridade no falar e disposição em ajudar. Porque, às vezes, posso falar um português bem claro, a gente não está com saco mais. Eu já não aguento mais, pastor. Nossa, como dá trabalho esse fulano de tal na minha casa. Só que é nessa hora que você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Porque você não tem que lavar a mão e entregar para Deus. A função de desligá-los das ataduras mundanas, de natureza da morte, é sua. Você que está bem, que está vivo. Jesus vai fazer o milagre, mas você tem que desatar o nó, tem que tirar as ataduras, tem que desvendar para que a pessoa consiga enxergar bem, ouvir bem, falar da maneira correta. Não conversem agora, por favor. Então escutem isso. É sua função. E tem gente dentro da igreja que está tão cansada da batalha que já está se retirando da frente da batalha. Pastor, estou entregando a Deus. Não, não faz isso não. Deus vai fazer a parte dele e você tem que fazer a sua. A Bíblia diz: como crerão se ninguém pregar? Como invocarão aquele de quem nada lhes é dito? É você que tem que abrir os olhos, tirar a venda, tirar o lenço que cobre os olhos da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, daquela tua irmã que não aceitou Jesus. É você que tem que ensinar. Vem cá, deixa eu tirar. A Bíblia diz assim, cara. Rapaz, não, esse caminho não é bom não, porque a Bíblia diz tal coisa. Senão, o Lázaro estava vivo, mas ainda estava meio que mumificado. Quem aqui veio para a igreja já depois de crescido? Levanta a mão, deixa eu fazer uma pesquisa. Pastor, eu comecei a buscar Deus, já era homem crescido, mulher crescida. Vou fazer outra pergunta. Quem bebia? Fumava? Ou usava algum tipo de droga? Ou, pastor, vestia-me de um jeito diferente? Quem aqui? Quem? Eu também. Quando eu vim para a igreja, eu vim a convite de um amigo. Esse amigo disse assim para mim: Eduardo, vamos para a igreja? Eu falei: vou nada, eu sou de outra religião, não vou não. Ele falou: não, mas é bom. Em primeiro lugar, a primeira igreja evangélica que eu pus meus pés foi a Igreja da Graça, e de lá para cá eu estou aqui há muito tempo, desde os 14 anos, vou fazer 41 esse ano. Escuta aí. Eu entrei na igreja e fiquei. Só que quando eu vim, o primeiro dia que eu fui foi uma sexta-feira.
um pastor que usava um fivelão desse tamanho, de cowboy, chama-se, oh meu Deus, esqueci o nome dele, que era de Rio Claro, Zé Luiz, um fivelão, um chapelão, é mole ou não? E às vezes culto à tarde, eu estou contando aqui, está no ar, mas é verdade, eu não estou desmerecendo o pastor, ele usava uma bermuda, uma bota de peão, um chapéu na cabeça, uma fivela na bermuda jeans e a camisa por dentro, e ele andava assim, meio jagunço mesmo. Você conheceu? Você conheceu, irmã? Conheceu? Ele fazia assim. E aí manifestou um demônio numa reunião de sexta-feira. E ele pegou o demônio e falou, de joelho, aqui na frente, de joelho. Aí ele disse assim, demônio, o que você está fazendo nessa vida? Alguém já viu coisas do tipo? E aí ele falou assim, tem mais alguém dentro dessa igreja que é seu? O demônio fez, e quando ele virou para trás, eu fiz assim, ai meu Deus, eu sou um deles. Porque o demônio disse, tem muitos aqui que são meus. Eu falei, meu Deus do céu. A pessoa, o pastor fez um rolaiada lá, uma bagunça. A pessoa endemoniada passou perto de mim, a igreja era pequena, e eu fiquei, meu Deus, não deixa ele entrar em mim, não deixa entrar em mim, não deixa entrar em mim, porque eu estava achando que ia entrar em mim. Primeira vez que eu fui. Saí da igreja e disse, não venho nunca mais. Então veio o sábado. Aí no sábado à noite, falando com meu amigo, ele disse, eu vou amanhã. Eu falei, você vai amanhã? Eu falei, não sei, eu acho que eu estou querendo ir também. Eu falei, então vamos. E eu fui. Eu fui no outro dia, no domingo. Aí a gente ia, eu comecei a ir regularmente na igreja. Eu tinha 14 anos. Eu era garoto. Mas vida de moleque lá fora começa cedo, né? Esse meu amigo, que era mais velho, ele diz assim, saindo daqui, vamos beber um negócio no bar tal, tal? Eu falei, vamos lá. Eu ia para a igreja e saía da igreja para beber. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa história? Eu quero dizer com essa história que quando eu vim para Jesus, para a vida, eu vim envolto em faixas. Algumas coisas da morte ainda estavam em mim. Entendem isso? E eu tive que contar com a paciência e a disposição de gente que me ajudou. De gente que chegava e falava, rapaz, você tem que, sabe, com Jesus é ou sim, sim, ou não, não. Foram mensagens que foram sendo trazidas para mim. Não dá para ficar em cima do muro, ou é ou não é. Não dá para servir a Deus e servir aos demônios. Está em Coríntios. Não dá para sentar na mesa de Deus e na mesa do bicho. Você tem que tomar uma decisão. E eu fui aprendendo. E até que chegou um dia que eu falei, nunca mais eu bebo. E eu parei de beber. Então, quando eu vim para Jesus, foi um processo de libertação. Foi um processo para eu me ver livre das ataduras que prendiam minhas mãos, meus pés, e estava envolvendo minha cabeça, meus pensamentos, a minha visão de vida, porque eu achava que viver era isso ou aquilo, era ter, era conquistar, mas Deus foi mudando minha visão. Minha maneira de falar, quem aqui falava palavrão, levanta a mão, pode levantar, ninguém está filmando você mesmo, levanta a mão aí. Falava palavrão? Eu também. Mas hoje, quando alguém fala palavrão perto de mim, mas me dá uma revolta. Tem alguém assim? O cheiro de cigarro me incomoda, fede. Mas eu já fumei. Não viciado, mas já fumei. E achava mó bacana. Não é assim? Ó, me soltava pelo nariz. E achava que estava bonito. Jesus foi arrancando. Pessoas investiram orações e tempo em mim. Deus usou pastores, Deus usou irmãos, Deus usou jovens da igreja que se aproximaram de mim, me abraçaram. Tinha um obreiro, esse obreiro já morreu, William. Eu chegava na igreja, eu lembro que naquela época usava-se, quem é da época dos celulares aqui assim na cinta? Era aquele tijolo enorme, quem lembra disso? Que para atender, só os mais velhos lembram, ó, abria e puxava a antena para cima, alô, parecia que estava com um bloco de tijolo, de cimento na orelha. Esse obreiro, quando eu chegava, ele falava, e aí, como é que você está? Deixa eu te dar um abraço. Ninguém me abraçava na vida. Eu falei, meu Deus, que cara legal. E quando eu ia na igreja, eu esperava que ele me recebesse, porque ele perguntava de mim. E a igreja, Deus foi ganhando meu coração, a igreja foi um lugar onde Deus usou pessoas para trabalhar no meu caráter. Tiveram que ter paciência comigo. Tiraram as minhas ataduras. Você que está firmado na fé, você tem que entender que você vai ter que ter paciência para ensinar teu marido a ser homem de Deus.
tua esposa a ser uma mulher de Deus. Ensinar teus filhos a andarem na luz. Tem que ter paciência. Nossos filhos não nascem convertidos. Nossos filhos nascem com a semente do pecado, como nós nascemos. Não precisa nem ensinar a mentir, eles mentem rapidinho, eles aprendem, nem falam ainda. E você diz, comeu, ele faz assim, com as bochechas até abaixo. Vai para o lado, tão gordinho que é. Neném, já sabe mentir. Por quê? Porque não nasce convertido. Tem que ter paciência. Tem que ensinar. Quem concorda com isso? Então é assim que você vai ter que ter paciência. A Bíblia traz um texto em Romanos 15. Abre Romanos 15 comigo. Eu vou finalizar daqui a pouquinho. Fica atento a isso aqui, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 1. O apóstolo Paulo fala de uma maneira que nós podemos compreender isso melhor. Você tem que ter disposição para ajudar. Você tem que investir tempo no seu casamento. Meu bem, não é assim não. A Bíblia diz que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Eu não aceito nada menos do que isso. Ensinando com autoridade, que eu disse e repito, não tem nada a ver com aspereza ou ignorância, mas com autoridade, não é assim. A Bíblia diz desse jeito. Vamos viver conforme Deus orienta, vamos, é o melhor para nós. Tem mulher que ensina o marido a dizimar. Eu tenho testemunho de irmãs, pastor, meu marido, tanto tempo na igreja, não dizimava. Eu cheguei nele e falei, meu bem, olha o prejuízo que a gente está tendo na vida. A Bíblia garante que aquele que devolve, Deus abriria o céu, bom tesouro, mandaria uma bênção tal, nós não estamos provando disso, será que você não enxerga? Ela falou, pastor, meu marido chegou na outra semana e disse, aquela conversa lá, você está certa. A partir de agora, eu vou ser dizimista. Ela chorando, falou, pastor, que vitória! Deus me usou. Deus quer te usar para arrancar o lenço dos olhos, da boca, do ouvido, da cabeça, das mãos, dos pés da sua família. Mas tem que ter paciência. Olha o que diz Romanos 15, 1. Eu vou ler do 1 ao 3 e parando conforme necessário. Vai lá. Mas nós que somos fortes, você tem sido fortalecido pelo pão da vida que é Jesus, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos, não servir ao próprio propósito só. Gente, escuta, nós que somos fortes, temos que suportar a fraqueza dos fracos. Tem tradução que fala, nós que somos fortes, temos que lidar com as debilidades dos fracos, com as atitudes débeis, com as atitudes sem nexo, com o posicionamento infantilizado às vezes, imaturo espiritualmente. A pessoa vem para a igreja e às vezes ela fala assim, vamos lá e tal, está no começo. Ela não tem noção. E ela não precisa de alguém chutando o pau da barraca e tratando ela mal. Ela precisa de alguém que ensine com amor. A mesma coisa é na família, no seio familiar. Você precisa ter sabedoria, mulher de Deus, para com autoridade e sem nenhum desrespeito, ensinar teu marido. Põe teu coração sobre tua ovelha, homem de Deus. Põe teu coração sobre teu rebanho. Conheça o estado das suas ovelhas. Supra a necessidade deles. Como? Você que é forte, suporte a fraqueza deles. Ajuda a carregar. Ajuda a ensinar. Não sirva ao seu próprio propósito só. Você vai ver que esse agradar, não agradar a nós mesmos. Você não tem que se agradar. Você vai ver que não é só, sabe? Você vai entender melhor. Versículo 2, por favor. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, quer dizer, faça o bem ao seu próximo, auxilie, ajude. Eu vou acrescentar algo que não está escrito, mas não estou mudando a Bíblia, não. Tire as ataduras do seu próximo. Ele veio para a luz, que é Jesus, mas ele ainda está enrolado. Então, tire as ataduras. Ajuda a enxergar melhor, sob a ótica da palavra. Aí a Bíblia fala, no que é bom para edificação. 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Jesus não veio para ser servido ou fazer sua própria vontade. Ele deu a vida por nós. Versículo 5, pulo 4, vai para o 5, diz aí o 5. 5. Ora, o Deus de paciência, está falando sobre servir aos outros, sobre suportar os fracos. Aí fala de uma coisinha que é difícil para nós. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Digam graças a Deus. Paciência.
Paciência é a virtude de quem não se desespera, não se posiciona erradamente, não se precipita enquanto algo não está concretizado. Não aconteceu ainda, mas você mantém a posição, servo de Deus. Ela não se converte, dor de cabeça que dá. Minha irmã, paciência, ajuda ela. Eu sou pastor, e é muito comum pessoas chegarem em mim dizendo: pastor, eu preciso falar com o senhor. Pois não, pastor, eu errei. Cometi esse pecado assim, assim, assim. E agora, irmão? Está arrependido? Estou, pastor, não quero mais. E a gente põe a mão ali, ora junto, a pessoa nos abraça. Obrigado, graças a Deus, agora eu vou embora. Passa um tempo, a pessoa volta. Pastor, lembra aquele assunto lá? Lembro. Caí de novo. E a gente tem que, vem cá, vamos ajudar. A Bíblia diz assim, você está atrapalhando a obra de Deus na sua própria vida. Você tem que renunciar a isso. Eu renunciei, a gente ora. E tudo de novo. Passa às vezes um tempo, adivinha? Tudo de novo. Meu irmão, tem gente que tem dificuldade de ficar de pé. A caminhada dela é manca. A gente tem que ter paciência. Tiveram comigo. Quem vinha para o culto, mas ainda bebia aqui? Tem alguém? Quem vinha para o culto e às vezes acendia um cigarro lá fora? Nós pegamos o testemunho domingo à noite aqui da irmã Nívia, mãe do Igor, mãe do Daniel. Ela disse que ia no mercado e falava: comprar um negócio para os meninos, pão para os meninos ou cigarro. Vou comprar um cigarro. Deixava os filhos, às vezes, sem o pão. Falou: pastor, eu vinha para a igreja, saía do culto, ia lá no estacionamento na frente, os irmãos ficavam me olhando, eu falei assim: por que estão me olhando? O cigarro é meu. E eu acendia mesmo e fumava. Fumava mesmo, depois do culto. Falou: mas aí a palavra foi falando comigo, Deus foi usando o senhor. Falou: pastor, eu tomei uma decisão, não fumo mais, vou batizar. Batizei. Esse homem aqui, eu conheci ele, casei com ele, agora Deus está cuidando de mim. Gente, deixa eu falar. Jesus foi tirando as ataduras por meio de pessoas na igreja, a pregação do pastor, a gente foi ajudando. A igreja, o lugar, a comunhão, pessoas, pregação, foi ajudando a pessoa a ser liberta. Tem que ter paciência. Tenha paciência, porque vem da morte para a vida, vem envolta em faixas. Eu quero terminar lendo para vocês um versículo em Tito, capítulo de número 2. Tito fica antes de Filemão. Pastor, não sei nem onde fica Filemão e nem Tito. Levanta a mão que os irmãos vão até você. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Ajudou ou não? Então, se você tem dificuldade, levanta as mãos. Eu termino aqui, tá bom? Estou pregando já há bastante tempo, mas tenha disposição para ajudar. E fale com autoridade. Manda esse monte se mover. Meu irmão, manda essa figueira se secar. Não duvida não. Doença, vai embora. Eu já tive tantas coisas na minha vida. Dor dentro do escritório, onde eu liguei para minha esposa e falei: amor, eu estou quase apagando. Minha cabeça está doendo, vai desligar o disjuntor. Falei: eu estou ligando para você porque não estou legal. Deitei com a perna para cima, em cima do sofá que tem no escritório e no tapete. Daqui a pouco eu falei: peraí, o que eu estou fazendo aqui dentro? Segunda-feira, cheio de coisa, pastor para atender, relatório para fazer, igreja para cuidar. Eu falei: peraí. Eu me coloquei ali diante de Deus, deitado mesmo, com as pernas para cima, cabeça para baixo. Eu falei: Satanás, meu corpo é templo do Espírito Santo. Você vai pegar o que é seu agora. Jesus, não se amarra a boca do boi que debulha. O boi que trabalha não pode ter a boca amarrada, ele tem que ter força para trabalhar. Eu sou um trabalhador da tua obra, toda a obra do inferno eu determino, sai. Meu irmão, mas foi que nem tirar com a mão. O negócio foi diminuindo. Falei: pronto, estou bem. Levantei, botei para fritar, trabalhei, glória a Deus, deu tudo certo. Agora fica aí, ranhento. Desculpa falar desse jeito. O missionário fala mais delicado. O missionário fala mais educado. Fala: fica aí que nem crente melequento. Quem já viu ele falando sobre isso? Crente melequento. Sai, mal. Meu irmão, manda o mal sair de uma vez. Fala com autoridade. Fala com autoridade com as pessoas também. E tenha disposição para ajudar. Tito capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz assim, o verso 3. As mulheres idosas. Tito é usado para escrever as mulheres idosas, mas tem a ver com a gente. A idosa é experiente. A idosa é a vivida.
Quem está na obra com Jesus aí há mais tempo já? Estou um tempinho andando com Deus. Quem aí? Meu irmão, isso é para você. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Viva de maneira séria. Palavra de domingo. Não leve Jesus na brincadeira, leva Jesus a sério. Tem que ser sérias no seu viver, como convém às santas, gente separada do pecado, que não quer saber do erro. Não caluniadoras, cuidado de abrir a boca e falar mal dos outros do jeito que não era para falar, e não fala mal de ninguém, não. Não dadas a muito vinho, quer dizer, que não vive embriagado. Tem gente que fala, pastor, isso para mim nem serve porque eu não bebo mesmo. Mas tem gente se embriagando com TV, com internet, com Netflix, com como é o nome? Com Instagram, você está embriagado, com sonho, está tão ludibriado fora de si. Olha aqui, trançando a perna espiritualmente falando, porque está fora de si. Não pode. Põe o pezinho no chão. Sanidade. Tenha juízo espiritual. A Bíblia diz, não dadas a muito vinho, mestras do bem, gente que sabe fazer o que é reto. É assim que tem que ser a pessoa experiente. Você está na igreja? Seu marido não? Você tem mais experiência que ele? Então seja mestre do bem. Seja alguém não caluniador. Trata as coisas de Deus a sério. Tudo bem, versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas. A mais velha, a mais experiente, tem que ensinar a mais nova. O crente mais experiente tem que ensinar o outro que talvez ainda nem é crente, ou que está começando na fé. É dever do cristão. Chegou ontem na igreja, então a gente tem que ajudar. Não, mas você não viu o jeito que ele tem? Ih, pastor, o cara ainda é doidão. Mas você também foi doidão já. Quer ver? Quem é da época da discoteca aqui? Puf, puf, você fazia os passinhos, tudo. Quem já fez isso na vida? Hein? Olha lá. Você também já foi doidão? Você também já pulou carnaval? Quem aqui? Hã? Aqui. E estava você lá no meio. Mulher com shortinho curto, sainha curta. E às vezes até homem. Pastor, eu estava lá. Você tinha que ver meu rebolado. O que é isso, irmão? Deus não mudou a sua vida? A dona Conceição que está andando aqui. Isso aí não valia um quiabo. Ô pastor, como assim, pastor? Mas não era de bagunça, assim, de dançar. Era. Pulava carnaval os 4 dias. E Jesus não mudou? Agora ela tem que ensinar quem chega na igreja. As mais velhas, os cristãos mais velhos, devem ensinar os menos experientes. Ensina a sua esposa. Busca a Deus e anda na verdade. Ensina teu marido. Ensina teu filho. Para que sejam prudentes. Esse caminho é de morte, não manda nele não. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Fica dando bandeira não, meu irmão. E ali não é bom para você. É isso que você tem que fazer. Com autoridade, mas com amor. Aí diz mais, amarem seus maridos. O marido da noiva de Cristo, o noivo é Jesus, pessoal. Você tem que ensinar os mais novos na fé a amar a Cristo. A servir a Cristo. Sabe o que está acontecendo? Às vezes é que nem na igreja. Estou dando um exemplo. Tem aqui o pastor Marcos, que já é mais antigo na obra. Aí vem o pastor Guilherme, que é mais novo na obra. Tem menos idade, tem 19 anos. O pastor Marcos já tem quase 50. Não é não? Então, menos um pouquinho, só aparência. Mas, brincadeira à parte, ele tem o dever de dar também a letra. Meu irmão, a Bíblia diz assim. É dever dele. E isso não é diminuir o pastor mais jovem. Os mais velhos ensinam os mais novos. Gente, eu sento com gente e aprendo. Eu tenho pastor debaixo da minha alçada com 60 anos de idade. Quando eu tenho que lidar com esse pastor, eu sento, converso, e às vezes eu passo uma informação e recebo outras. Tem mais vida do que eu. Então, quem é mais velho tem que ensinar o mais novo. É assim. Ensine o seu novato na fé. Ensine seus filhos. Marido que não busca, que não serve. A palavra de hoje é essa aqui. Autoridade no falar. E disposição para quê? Tem que ter paciência. Tenha paciência. Porque vai dar certo. Porque daqui a pouco, aquele que você tem que ainda está enrolado em faixa, daqui a pouco vai estar livre da Silva. Diga a glória a Deus. Vai estar bem. O Lázaro saiu depois que desatou lá, pessoal. Tudo perfeito, caminhando normal. Vai acontecer isso na sua casa com seus familiares. Eles vão vir para a vida e vão vir para o completo.
Só ajuda eles a se desatarem. Diga glória a Deus, vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.